Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos fazer a terceira aula da nossa série de cálculo, Cálculo parte 3. Na primeira aula de cálculo a gente falou sobre o cálculo definido a partir dos limites. Na segunda aula a gente já entrou em algumas regras de derivação, né? Cálculo parte 3 aqui na parte de derivadas, né? Já tivemos outras aulas de cálculo de limites lá, 2 aulas de cálculo. E nessa terceira aula a gente vai falar sobre derivadas de funções econômicas. Então a gente vai falar de funções receita, custo e lucro marginais. São funções muito importantes para quem estuda economia, quem estuda ciências contábeis, administração. Então fica de olho no vídeo. Bom, a gente já vai para o vídeo, mas não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like aí se você gostou do vídeo e de apertar o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar quando a gente colocar novos vídeos aí. Tudo bem, gente? Então vamos lá para o vídeo? E principalmente, não esqueça, se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, então vamos lá, pessoal. A gente, como eu disse para vocês na abertura do vídeo, nós vamos estudar as derivadas de funções econômicas, né? E para a gente entender a ideia das derivadas de funções econômicas, vamos pensar no seguinte. Nós temos basicamente 3 funções econômicas, que são as funções receita, custo e lucro. E as derivadas, vamos colocar assim, ó. A função conhecida como receita marginal, ela é a função que decorre, né, da derivada da função receita. Então vamos colocar aqui, receita marginal é a derivada da função receita. Tá? Então, ela é a derivada da função receita, por quê? Qual que é o conceito que está envolvido, né? A função receita, ela apresenta o quanto que se arrecada lá, preço vezes quantidade, como a gente já viu. Agora, para eu saber qual que vai ser o preço de uma unidade adicional, observando a função receita marginal, a gente consegue saber essa ideia. Qual que é o preço de uma unidade adicional. Então, vou colocar assim, ó, como a derivada expressa, deixa eu ver se acho que essa caneta tá melhor, expressa taxa de variação a gente vai poder dizer, como a derivada expressa a taxa de variação, então, acho que eu achei a caneta boa agora, hein? Então, a função receita marginal expressará o preço de uma unidade adicional. Vamos ver como é que isso funciona? Uma unidade adicional. Vamos fazer um exemplo aqui. Uma unidade adicional. Vamos ver um exemplo. Então, ó, como exemplo, nós vamos colocar assim, ó. Considere a função R de que, receita em função da quantidade, tá? É igual a menos 0,05 que é ao quadrado, mais 50q. Por exemplo, uma função receita aqui qualquer, né? Coloquei uma função receita. Se eu colocar, por exemplo, valores de quantidades, por exemplo, se eu colocar assim, Q é igual a 10, por exemplo. Q é igual a 10. Essa receita, ela vai calcular assim, ó, receita de 10 unidades, isso aqui é a função receita somente, tá?
é igual a menos 0,05 vezes 10 ao quadrado, que é o nosso Q, mais 50 vezes 10. Então a receita de 10 aqui, ela vai promover o seguinte valor, ó, menos 0,05 vezes 100, e 50 vezes 10 já deu 500 aqui. Agora 100 vezes 0,05 vai dar 5 inteiros, né? Então vai ficar receita para 10 unidades é igual a menos 5 mais 500. Ou seja, a receita de 10 unidades, o quanto que se arrecada com a venda lá de 10 unidades, é R$ 495, por exemplo. Então vamos supor que eu estou vendendo alguma coisa lá, por exemplo, eu estou vendendo uma bola de futebol. E essa bola de futebol ela está saindo as 10 unidades, a venda dela está saindo por R$ 495. Então o que a gente tem aqui é uma situação do cálculo da receita, seca, pura. Agora se eu quisesse saber, por exemplo, eu quero saber quanto que vai ser o preço de uma unidade adicional. Bom, primeira coisa, para calcular a unidade adicional eu tenho que derivar a função receita. Então eu vou ter que fazer R' de quê? E como a gente já viu, a gente pode aplicar nessa função a regra do tombo, considerando que tem dois termos, né, separados. A gente já viu na aula 2 de derivadas essas propriedades. Então vai ficar menos 0,05 vezes, faz o tombo do 2, vai ficar 2 vezes Q elevado a 1. O 50Q, lembra o que acontece quando você tem apenas uma constante multiplicada pela variável lá no primeiro grau, você vai ficar só com 50, só com o número. A variável Q vai embora. Então a gente vai ficar com a receita marginal, né? É igual, aí a gente vai fazer a conta aqui, menos 0,05 vezes 2 vai dar 0,1, ou 0,10, né? Mas pode pôr só 0,1Q. Menos 0,1Q mais 50. Agora, gente, se eu quero calcular, por exemplo, a receita com uma unidade adicional, a gente vai ter que fazer uma substituição nesse Q aqui. Bom, então, para a gente definir qual que é, por exemplo, a receita por um item, né, o preço de um item adicional, aqui a receita por esse item adicional, por exemplo, se eu quiser saber o 11º produto, 11º item adicional, tá? Quanto que vai ser a receita por ele? A receita marginal ela nos ajuda a calcular isso, só que é o seguinte, a gente quer calcular o 11º. Então, na hora de substituir na expressão, a gente tem que utilizar o elemento anterior. Então, a gente tem que colocar o 10, a receita marginal para 10. Por quê? Porque a gente está calculando a taxa de variação lá no 10º produto, que é o anterior, é aquele que você ainda tem o valor, né? O 11º a gente ainda não sabe, senão a gente já teria o resultado dele. Então você substitui o 10 aqui, e aí você vai descobrir que a receita marginal para a obtenção do preço desse 11º item vai ser menos 1 mais 50, ou seja, a receita para esse item vai ser de R$ 49. Então o item adicional que a gente vai obter ali, ele vai ter um preço de R$ 49, o 11º item adicional, tá? Professor, e se eu quisesse saber do 10º? Aí eu ia ter que usar 9 aqui. Se eu quisesse saber do 50º, do 50, posição 50, eu ia ter que colocar 49 aqui. Sempre é um antecessor, tudo bem, gente? Então sempre pense, ó, item adicional, você substitui, deixa eu fechar aqui, o anterior. Ou antecessor também pode ser, tá? Acho que aqui vai caber anterior. Para ficar bonito aí pra gente. Substitui o anterior, certo? Então é assim que a gente calcula uma receita marginal. Usando regrinhas de derivação, como regra do tombo, né? A gente já consegue calcular. Vamos pro próximo, gente. A gente vai falar agora de função custo marginal, tá? Bom, pessoal, assim como a gente viu lá na receita, né? A função custo marginal, que é a derivada do custo, né? Marginal, quer dizer, já estou falando o que ela é, né? Função custo marginal, ela vai ser, então ela é a derivada
da função custo. E ela é utilizada para calcular o custo de produção. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui ajuda a saber se a curva está crescente ou decrescente, tá? É taxa de variação, né? Então, o custo de produção de um item adicional. Então, só que a questão da função custo tem uma curiosidade interessante. Na maioria dos casos, o custo a gente já estudou. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo. A gente estudou, vamos colocar aqui, considere, e a gente vai fazer esse exemplo pensando nisso, ó. Considere o custo dado por. E aí o que eu ia falando, né, é que a gente estudou que o custo, ele é um custo fixo. Vamos supor um custo de R$1.000 mais 5 vezes que? R$5 por unidade. Se eu quisesse saber, por exemplo, se numa determinada situação eu quisesse saber o custo de produção, de 50 unidades, 50 unidades, o que vai bastar a gente fazer? A gente vai substituir 50 no lugar do quê? Então vai ficar custo para 50 é igual a 1.000 mais 5 vezes 50. Então custo fixo mais variável, né? Custo de 50 vai ser 1.000 mais 250, custo total aí 1.250. Aí, o que acontece? R$1.250, né? Agora, e se a pergunta não for essa? E se a pergunta for qual que é o custo para a produção da 50ª... Eu vou colocar um número diferente agora, tá? Vamos ver assim, ó. Custo para a produção... Eu não vou colocar 51ª, senão fica muito claro que eu vou usar o 50, né? Produção da 79ª unidade. É a unidade de número 79, tá? 79ª é 79. Bom, como é que a gente faz isso? Eu falei para vocês que a gente utiliza quem? O antecessor. Quem que é o antecessor do 79? Bom, primeiro a gente tem que derivar, né? Eu estou me empolgando aqui, mas a derivada de custo, ela vai ser a derivada dessa função. Número sozinho vira 0. 5 vezes Q vai virar apenas 5. E olha que curioso, a função custo marginal, pelo fato dela ser uma função do primeiro grau, a função custo marginal vai ser uma função constante. Você sabe o que significa isso? Seja lá o número que eu substituísse aqui, no caso eu vou substituir 78, né, que é o antecessor, o resultado será sempre 5. Então, se eu sempre utilizo a lógica da função custo como custo fixo mais custo variável, o custo marginal sempre vai ser esse valorzinho do custo variável, vai ser esse 5 aí, por exemplo. Tudo bem, gente? Então essa é a definição, né, e o exemplo de função custo marginal. E agora a gente vai para a última, né? Vamos para a função lucro marginal. Antes de ir para lucro marginal, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, gente. Tá vendo aqui custo de produção de 50 unidades, custo para a produção da 79ª unidade? Aqui eu uso a função como ela é, a primitiva. E aqui eu uso a derivada, assim como eu fiz na receita. Então vocês têm que estar muito atentos à pergunta que é feita. Qual é o custo para a produção de 50 unidades? Ah, é a função custo normal. Qual é o custo para a produção da 79ª unidade, ou seja, de uma unidade adicional? Aí você vai usar a derivada. Então fica sempre de olho, essa é a dica importante. Se vocês estão de olho aí na aula inteira, não esquece de comentar. Eu vi a dica na hora do custo. Escreve isso lá no comentário para eu saber que vocês estão vendo inteirinho o vídeo. Beleza, gente? Então vamos agora para a última, hein? Função receita marginal. Vou apagar aqui, deixa eu pausar para vocês não ficarem vendo eu apagar, né? É a mágica.
Tá aí a mágica feita. Agora, eu tinha falado que a gente ia fazer função receita marginal. Não, na verdade é função lucro marginal, né? Qual que é a função lucro marginal? Vamos lá. É a derivada da função lucro. Derivada, leia taxa de variação, tá? Então, ela é a taxa de variação da função lucro. E aí, o que ela vai definir? Ela define o lucro obtido com uma unidade, quer dizer, uma unidade adicional agora, né? Que foi produzida e vendida, né? Porque no custo a gente pensa em produzido, na receita a gente pensa em vendido, e aqui é produzida e vendida. Então vamos ver um exemplo? Exemplo, né? Considere, função lucro a gente viu exemplos como esse, considere a função lucro. Olha só para essa função, lucro em função de quantidade igual menos 0,1q ao quadrado mais 80q menos 400. Ela geralmente tinha esses três termos, porque o lucro é uma composição da função receita menos custo. Lembra disso? Então vamos já fazer uma pergunta aqui, né? Só para a gente entender aqui qual vai ser o lucro com uma certa quantidade. Então, qual será o lucro para... vamos colocar aqui um valor para 100 unidades, pode ser. Aqui, quando a pergunta é essa, qual será o lucro para 100 unidades, você não precisa derivar nada. Você só precisa substituir o 100 lá no lugar do Q. Então fica 100, que é igual menos 0,1 vezes 100 ao quadrado, mais 80 vezes 100, menos 400. Então o lucro para 100 unidades, ele vai ser menos 0,1 vezes 10.000, 100 ao quadrado dá 10.000, olha, deu um número grande, hein? Mais 80 vezes 100 dá 8.000, aqui também deu grande. E aqui ainda vai multiplicar, né? Menos 400. Vamos ver? Lucro para 100 é igual a menos 10.000 vezes 0,1 dá 1.000. Menos 1.000 mais 8.000, isso já vai dar 7.000, né? Menos 400 vai dar 6.600. Então o lucro para 100 é igual a 6.600 reais, tá? Agora vamos dar uma olhada como é que fica o lucro marginal. Bom, a pergunta seria assim, né? Qual será o lucro com a, vamos colocar 84ª, vamos colocar um número diferentão aí, 84ª unidade adicional. Olha a pergunta como é, gente, é diferente da anterior, bem diferente, né? Então aqui a gente usa lucro marginal. E a função lucro marginal vai ser a derivada da função lucro. Vamos fazer aqui na cor preta, só para diferenciar um pouquinho. Eu vou derivar a função lucro, tá? L' de Q é igual a menos 0,1 vezes, aí tombo 2 lá, 2Q, 2 vezes Q elevado a 1. Tombei aqui o 2. O 0,1 eu deixei de fora aqui, fiz só a regrinha com Q ao quadrado. Mais 80Q fica só 80. E o 400 ele vai zerar, vou colocar mais 0 só para constar. Aí a função derivada, olha como ela vai ficar, ó. 0,1 vezes 2 vai dar menos 0,2Q. E mais 80. Fim de papo, mais 80 e pronto. Ponto final aqui, né? Como eu perguntei da 84ª unidade, eu vou ter que substituir esse Q pelo antecessor, por 83.
Então, L' de 83 é igual, mudei a cor aqui, tá? Menos 0,2 vezes 83, porque agora já é substituição, aqui era só derivada, mais 80. Eu vou ficar com derivada marginal da 84ª, falei 84ª, já ia escrevendo 4 aí, mas é da 84ª mesmo. 0,2 vezes 83 vai dar 166 dividido por 10, 16,60 aqui. Vai dar 16,60. Então, menos 16,6 mais 80. Ora, gente, se eu tirar 16,60 de 80, vai dar 63,40. Então, o lucro com essa unidade adicional, quanto que eu falei aí? 63, né? 63,40. Olha que interessante, o lucro aqui com 100 era 6.600. Se eu dividir isso por 100, ia dar R$66 de lucro. Agora, o lucro com a 84ª unidade, ele estava mais baixo. Então, conforme foi crescendo, chegou lá na 100ª unidade, a média, o lucro médio aqui, dá R$66, né? O lucro médio unitário. Aqui, o lucro com a unidade adicional estava dando 63,40. E a gente consegue avaliar em cada posição quanto que está sendo esse lucro marginal, ou seja, lucro unitário. Beleza, gente? Então essas eram as funções econômicas aí aplicadas com derivada. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, que ajuda muito ao vídeo ser distribuído aí pelo YouTube. E se inscrever no canal, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Vai agora ali, ó. Se inscreve, aperta o sininho de notificação. E se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam, comentem!